Gente, nesse vídeo a gente vai resolver a aula atividade de hoje, tá? De 25/3, aula atividade número 2 de bioquímica. Então, o objetivo dessa aula atividade é compreender a maneira que os aminoácidos se ligam para formar as proteínas, compreender as proteínas, né? E conhecer a importância das enzimas, proteínas e as suas funções específicas. Tá ok? Então vamos lá. Eu tô lendo aqui no computador as questões. Então a primeira questão. Os aminoácidos participam de diversas funções celulares, como transmissão nervosa e formação de hormônios. São classificadas em essenciais e não essenciais. Então, lá no resumo eu expliquei os aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, alguns aminoácidos precursores de proteínas são sintetizados pelos seres humanos, como alanina, cisteína, glutamina, glicina, tirosina, entre outros. Sobre os aminoácidos, analise as afirmativas a seguir e identifique dentre eles verdadeiros ou falsos. Então, vamos lá. A primeira afirmativa. São classificados em essenciais aqueles que não são sintetizados pelo organismo, mas necessários ao seu funcionamento? Verdadeiro, pessoal. É isso aí. Então, os essenciais, eles não são sintetizados pelo organismo, ok? Só que são necessários para o seu funcionamento. Segunda afirmativa. Os aminoácidos não essenciais são indispensavelmente obtidos por meio de alimentação, pois não podem ser sintetizados pelo organismo. Não, tá? Essa é falsa. Então, são os essenciais, eles são obtidos pelo meio de alimentação. A terceira afirmativa. Aminoácidos essenciais são sintetizados pelo organismo a partir de precursores metabólicos, como alfa-cetoglutarato e piruvato. Então, essa é uma afirmativa falsa também, tá? Então, os aminoácidos essenciais, eles não são sintetizados pelo organismo, beleza? Então, a questão número 2. Em elevadas temperaturas, ou perante certos tratamentos químicos, a estrutura de uma proteína é alterada, muitas vezes permanentemente, devido ao rompimento de ligações químicas que a mantinham. Esse fenômeno faz com que a proteína perca sua função biológica. Como é denominado o fenômeno que altera essa estrutura da proteína? Assinale a alternativa correta. Então, essa alternativa, lembra que eu falei ali no resumo, o exemplo do ovo, o ovo frito ou o ovo cozido, quando ele é submetido a alta temperatura? Então, as alternativas. A, caractografia. B, desnaturação. C, dielétrica. D, renaturação. E E, solubilidade. Então, a alternativa correta aí é a alternativa B, tá? Desnaturação da proteína, beleza? Vamos para a questão 3. A purificação de uma proteína ocorre por meio da sua liberação do material biológico no qual se encontra. A proteína de interesse de estudo pode ser separada por outros métodos baseados em propriedades características, como solubilidade, tamanho, carga elétrica, afinidade, enfim. Comumente, a primeira etapa de separação de proteínas é a precipitação por adição de sais, e essa técnica deve ser complementada por outras mais seletivas, como a cromatografia e a eletroforese. Sobre a cromatografia, correlacione seus tipos com suas características. Então, a coluna A, 1, cromatografia de afinidade, 2, de exclusão e 3, de troca iônica. Então, na coluna B, então a gente tem que correlacionar o tipo de cromatografia com o que ela realmente é. Então, alternativa A proteína é ligada a uma molécula com qual tem afinidade, ficando absorvida a coluna graças à sua interação com esta molécula. Então, a alternativa A, como o nome já diz ali, que a proteína está ligada a uma molécula com qual tem afinidade. Então, a alternativa A aí é ligada à alternativa 1 da coluna A, né? Então, a A da coluna B é ligada à alternativa 1 da coluna A. A B, da coluna B, alternativa B. Nesse método, a matriz da coluna é formada por celulose ligada covalentemente a agrupamentos carregados positiva ou negativamente.
Assim, proteínas com carga de mesmo sinal que a matriz são separadas das proteínas com cargas opostas. Então, a B, pessoal, é aí, quando ele fala de cargas, ele está falando de cromatografia de carga iônica, beleza? Então, o B é 3. E a C, nesse método, a matriz é um gel constituído por esferas com poros de tamanhos definidos. As proteínas menores que o diâmetro dos poros penetram nas esferas de proteínas e as proteínas maiores são excluídas. Então, a C é a alternativa 2, é a cromatografia de exclusão, tá? É a filtração por gel. Então, vamos para a questão 4. As enzimas são capazes de acelerar diversas reações químicas, né? Sem alterar a proporção dos reagentes, substratos e produtos, e sem serem consumidas durante o processo, tá? Então, rapidamente aqui, uma enzima, ela pode ser utilizada por um substrato, realizar a catálise ali e ser utilizada em outro substrato. Ela permanece intacta e pode ser utilizada em outro substrato. Continuando aqui na questão. Então, por permanecerem em concentração constantes, podem atuar em reagentes de várias ordens de grandeza menores que as concentrações dos reagentes. Durante o processo, o catalisador participa efetivamente da reação química, sofrendo alterações em sua estrutura química e retornando à sua forma original ao término da reação. Sobre as enzimas e as ligações enzimáticas, analise as afirmativas a seguir. A ligação entre a enzima e o substrato acontece no sítio ativo, que é uma região revestida por cadeias laterais de aminoácidos, que ajudam a ligar o substrato e participam da catálise. Então, essa afirmativa é verdadeira, tá? A catálise da reação depende da enzima e substrato apresentarem conformação e cargas adequadas para a interação entre si. Então, essa é uma afirmativa também verdadeira, tá, pessoal? Então, ela é bem específica. Então, tanto a enzima quanto o substrato, elas precisam apresentar essa conformação e as cargas adequadas. Afirmativa 3. As enzimas são classificadas em 6 grupos, de acordo com o tipo de reação que catalisam. Essa informação está lá no livro, tá? Cada grupo ainda é dividido em classes e subclasses, numeradas de maneira que cada enzima é identificada sem que haja ambiguidade. Então, também é uma alternativa correta, tá? Então, lembrando que diferencia cada enzima aí, elas estão subdivididas em classes e subclasses, tá? Tá lá no material de leitura. Beleza? Então, aí a alternativa C, as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Pessoal, vocês podem me mandar qualquer dúvida sobre essa aula atividade ou sobre proteínas, enzimas e aminoácidos, podem mandar no WhatsApp. Beleza? Um abração, até mais.